Estou dizendo Isaías 42. Às vezes as pessoas estão acostumadas com aquele encontro que pula, que grita, que glória a Deus, e tudo muito bonito. Mas eu creio que essa data, essa época, para hoje não seria tão viável. Para hoje, o que a gente quer é tentar colocar um pensamento a respeito do que Deus quer das famílias. E o que as famílias devem ser para preencher o querer de Deus. Nós que somos pais, nós lutamos muito para ter uma família sólida, para ter uma família unida. E não é uma tarefa fácil, nos dias de hoje, ter uma família unida. Uma família que obedeça. Porque os que são desta geração de agora, eles já nasceram conhecendo tudo. Então eles não têm mais muito o que aprender. Só que conhecendo tudo, o que dá um altruísmo, o que dá uma libertinagem e o que tira a ética da família. E aquilo que bombardeia a família, seja pela deseducação, seja pela as tecnologias, seja por esses absurdos que estão entrando pelos meios de comunicações, seja por o que for, nossa família hoje sofre um bombardeio aonde vai perdendo a moral, a honra e a dignidade. E uma família sem honra, ela não é mais vista, segundo Deus, por família. Ela é vista como um conjunto de pessoas. E isto, cada um fazendo o que quer, a hora que quer, como quer. Então aquela ética de família, aonde precisa ter o respeito com o pai, respeito com a mãe, respeito entre os irmãos, isso a gente está tendo dificuldade de ver. Então, está sendo assim uma coisa que está gerando muito desconforto. Quem faz o que eu faço, quem sai por esse mundo evangelizar, é que vai vendo em que situação está as famílias. E você pode olhar a tua família, que não vai ser muito diferente da família do vizinho e dos outros. Por quê? Entrou um bombardeio através dos meios de comunicação. Então, é um meio que comunica o nosso agir, que comunica as nossas ações. E são meios que comunicam de forma errada, de forma assustadora. E é complicado, porque o erro já é muito mais fácil de fazer do que o certo. Fazer errado qualquer um consegue. Fazer o certo depende de estudo, depende de atenção, depende de luta. E a sociedade hoje comprou a ideia do fácil, a ideia do descarte. Tudo aquilo que dá problema, eu não vou enfrentar, eu descarto, eu jogo fora. E isto acabou atingindo a moral da família. Como eu dizia para alguém num atendimento, você formou uma família. Você não fabricou mesa, cadeira, carroceria.
Aquilo que eu fabrico, que está no mundo natural, não deu certo, eu ponho no fogo, eu jogo no lixo. Mas você não pode fazer isso com o teu filho. Porque a gente, ele tem inteligência, vontade, liberdade, sentimento. E acima de tudo, ele queria ter um porto seguro. E o porto seguro dele foi estourado. A âncora deslocou e o barco rodou. Então agora ele se manda nadando ao longo deste mar da vida, em busca de alguma coisa que preencha os requisitos deles. Deus olha para a terra e queria ver da mesma forma que você vê. O que você quer ver no teu filho, na tua filha? Você quer ver ele crescer, ele andar. Qual é o papel que os pais fazem? Eu sou pai, sou avô, sou bisavô, por isso eu tenho experiência. Eu não falo do que eu leio, eu falo do que eu vivo e vivi. Hoje meu caçula tem quase 40 anos, mas ele não nasceu com 40. A gente teve que acompanhar a existência dos 6 filhos, normal, como você. Porém, queridos irmãos e irmãs, a gente nunca vê o filho crescer. Você pode colocar teu filho de pé ali na tua frente e ficar um mês olhando para ele que você não vê ele crescer. Quem vê teu filho, tua filha crescer, são os de fora. São os amigos. Mas você não vê. Porque está tudo junto ali. Os de fora chegam e dizem, nossa, esse é aquela menina? Esse aqui era aquele menino? Meu Deus, como cresceu! Os de fora vê, nós de casa não vê. E para pai e mãe, filho não cresce. Eu até hoje chamo de meninos e meninas. São casados, pais e filhos. As meninas vieram aqui hoje. Os meninos vieram aqui hoje. Já são casados, pai de filhos. Mas para mim, que hoje sou pai e mãe, não é homem e mulher, é meninos. Isso porque saiu da gente. Estou tentando dizer que se nós tem esse lado bonito de olhar para os filhos e ter essa afinidade com eles, muito mais é o nosso Deus. O nosso Deus, esse Deus de amor, quando Ele olha lá do céu, Ele quer ver em mim, em você, o mesmo que você gosta de ver nos teus filhos, nos teus netos, enfim, na tua família. E o que um pai gosta de ver? Todos os pais, todas as mães gostam de ver o filho crescer. Gosta de ver o filho andar. Você não faz isto? De andar, vem papai, vem papai, vem papai. Porque você quer ver ele andar. Deus também quer ver isso em você. E pode ter a certeza que se teu filho, querendo andar, ir para um lugar de perigo, você já acorda, não, aí é perigoso. Você pega ele, tira, não pode ir ali. Ali tem buracão, ali tem bichão. Tudo isso Deus falou para você e para mim em outras línguas. Dizendo para nós, eu quero que você cresça e que você multiplica. Eu vou pegar esse primeiro texto de Isaías 42, 22, e depois nós vamos para um outro. Por isso tenha sempre a Bíblia na mão. Vir em encontro sem Bíblia
é um prejuízo muito grande. Você pode dizer assim, eu nem levo Bíblia porque chego lá, eu passo muita vergonha porque eu não sei. Mas irmãos, ninguém nasceu sabendo. Eu passei muita vergonha no meu primeiro encontro. E eu passei muita vergonha porque eu era visto pela sociedade, pela comunidade, como o cara. Eu era catequista, ministro de Eucaristia, pregava, celebrava culto, dava catequese, pregava para cursilho, pregava, e eu não conhecia a Bíblia. Eu era uma tradição total. E nesse encontro que eu fiz, exigiram Bíblia. Então eu levei a Bíblia. E o que foi mais desagradável, que perto de mim sentou uns amigos meus e disseram assim. E é uma coisa que é normal. Eu já sentei bem lá atrás, porque eu não era manso de altar. A pessoa, quando não é manso do altar, ele foge do altar. E eu trabalhava no altar, mas eu tinha problema, porque eu era hipócrita. Eu falava o que eu não fazia. Eu pregava o que eu não vivia. E não há uma hipocrisia maior do que essa. Então eu mandava as pessoas amar. E eu tinha 8 inimigos. Eu mandava as pessoas perdoar. E eu não perdoava. Mas na visão do povo, eu era um padre. Porque eu sempre fui muito falante. E etc. Então eu sentava lá atrás. Junto comigo sentou 2 amigos que diziam, eu vou ficar perto do João, porque ele já conhece, se fizer alguma pergunta, o grande medo do povo vir no encontro na igreja é de alguém fazer uma pergunta. Isso é de morrer. Isso é de morrer. E os caras disseram, João, se sair alguma pergunta lá, você responde para nós. Eu estou demitido, 10 anos de catequista, não, deixa comigo. E a primeira leitura que foi pedida pela Bíblia era a primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 13. Nunca me esqueço. E eu então vou saber lá onde está esse Corinthians. Eu tinha um pavor do time de Corinthians e ainda cheguei a ponto de dizer, até na Bíblia está esse time. Irmãos, e eu me bati quando eu estava para lá, para cá, o cara já tinha me pedido a carta de São Paulo aos Romanos. E eu dei um jeito de ir para o banheiro. E caí fora. Sentei muito longe dos 2 amigos. Até a Bíblia eu deixei lá com eles. E o padre era chato. Gente que está na comunidade. Pessoas que é catequista. Que é ministro da Eucaristia. E que nem a Bíblia lê. Que ministro é esse? E eu, como ministro, nem Bíblia eu tinha. Eu pedi para morrer. E quis ir embora. Foi muito ruim, foi muito desagradável. Tentei fugir fora do encontro. Passei a maior vergonha. Mas graças a Deus por tudo isto. Porque para ser de Jesus, tem que ser sem vergonha. Diga isso para o do lado. No bom sentido, vocês estão me entendendo. E eu passei muita vergonha, mas disse assim, não passo mais vergonha. No primeiro intervalo, eu comprei uma Bíblia. Eu tenho ela até hoje, surrada, que se abrir cai folha. Mas eu trocidei aquela Bíblia. Eu não entendia nada. Nada. Eu lia, não entendia nada. Mas eu não deixava de ler. Isso até porque, gente,
Eu fiz o primeiro ano de escola em Jundiaí do Sul, no meio de uma mata virgem que você tinha, isso lá pelos anos 60. Nós mudamos no ano 60 do estado de São Paulo para Jundiaí. Então a gente ia para uns carreador, numa escolinha, numa fazenda lá. Era um professor gago, coitado, o seu Antônio. Nossa, para sair uma palavra daquele professor, aí a molecada ria porque ele ficava... Então, o que deu para aprender? Depois nós mudamos para o norte do Paraná e entrei numa escolinha chamada Água da Guabiroba. Uma outra escolinha em cima de 2 tocos, de 4 tocos, com a dona Tereza. 2 meses, um mês e pouco, a dona, aliás, completei o primeiro ano na Guabiroba. Para o segundo ano, ela mudou para Curitiba, o bairro ficou sem escola. Então eu passei pelo segundo ano e passei com notas boas, muito boas. Só uma matéria que eu tirei 90. Todas as matérias 100. Eu amava estudar. E até hoje eu gosto muito. E aí mudamos pelo norte, acabou as aulas, o papai dizia, aprendeu a ler e assinar o nome, tá bom demais, porque estudo é só para gente rico. Aí somos pobres, para que estudar? Então vamos trabalhar. Mas chegou uma altura que eu tinha muito desejo de estudar e me veio uma vocação de estudar para ser padre. O meu padrinho Zé, que está aí, ele morava em Andirá. Aí eu fui morar com ele para estudar. Estudei 2 meses. E lá então eu fui atacado por uns meninos da vila. E infelizmente não pude estudar mais. Então meu grau de estudo é 1 ano e 2 meses de escola. Aí eu pego aquela Bíblia, eu não sabia ler, mas eu desejava ler. Mas eu não sabia. Está mais ou menos igual esse negocinho aqui agora. Isso aqui me facilita muito pelo tamanho da letra, por clarear mais. Então eu adquiri. Mas ô luta para mexer com isso. Mas eu não desisti. Graças a Deus, já estou conseguindo escrever nele. Tem um monte de pecinhas que eu ainda me enrosco, mas eu vou orando, lutando, até que consigo. E eu pegava aquela Bíblia e levava na roça comigo. Antes eu levava um embornal com 1 litro de café, pacote de fumo, maço de cigarro. Nos intervalos, então eu ia fumar, tomava café, fumava e depois ia trabalhar. No retiro eu aprendi que nada disso agrada a Deus e que quem quisesse ir para o céu, isso lá no meu retiro, tinha que largar de beber, largar de fumar, largar dessas badaladas, e era tudo que eu mais gostava. Eu nunca fui alcoólatra, nunca fiquei bêbado, nunca era de beber, mas nunca deixava da minha pinga para o almoço, janta, isso era sagrado. E aí então eu tive que tomar uma atitude, de jogar fora os maços de cigarro, de quebrar o litro. Eu comprava de 5 litros de pinga. Enterrava lá, na época era coisa tudo muito paupérrimo, né? Eu fiz uma tábua para a baixinha lavar roupa, então corria aquela água de lavar de roupa e eu cavava um buraco bem perto, enterrava o litrão ali. Então todo dia na hora do almoço, se o almoço fosse na roça, ela já sabia, já colocava um traguinho no vidrinho, porque eu não almoçava sem ter minha pinga. Não era de ficar bêbado, mas era um vício. E eu então larguei fora. Quebrei o litro de pinga, aí fui para o cigarro. Era 4 maços de cigarro por dia. Por isso que eu digo, para a gente sentir a graça de Deus, para a gente ter afinidade com a palavra, não é no estalo de dedo, gente. É uma luta. Eu me revoltava muitas vezes. Tinha dia que eu tinha vontade de jogar fora aquela Bíblia,
e voltar a pegar meu cigarro e beber minha pinguinha, porque isso não dava trabalho nenhum. Mas eu não fazia. Eu não sabia ler, então eu ia contando. Aí um dia, me aconteceu como esses dias. Eu fiquei quase o dia inteiro para bater um tema nesse treco aqui. Aí, dei uma bobeada, apertei o negócio e apagou tudo. Deu vontade de chorar. Aí eu levantei tão triste, abatido. Quase pensei, eu vou dar isso aí para qualquer um pegar, não mexo mais que esse trem. Mas daí eu ajoelhei e orei, Senhor, me ensina. Aí eu comecei a fuçar daqui, dali, voltou tudo. Eu falei, gente, não apagou não, acho que escondeu em algum lugar aí, como você não entende. Essas são as lutas, esses são o difícil da vida. E é nessa luta que você consegue vencer. Então, o mesmo me aconteceu na roça. Eu comecei a contar. Então, peguei um punhado de pedrinha e contava. Por exemplo, o livro de Gênesis. Quanto capítulo tinha? X. Então, colocava uma pedrinha. Quando eu tinha contado quase toda a Bíblia, vem o meu cachorro brincando comigo, espatifou todas as pedrinhas. Tudo isso é luta. Então agora eu não sei qual que é o Gênesis, qual que é o Êxodo, porque o cachorro espatifou tudo. Mas eu vou ter que contar tudo de novo. Aí o que eu fiz? Para o cachorro não espatifar mais. Levei uma folha com um lápis, então aí eu marcava. Livro tal tem tantos capítulos, tem tantos versículos. E foi assim que eu fui familiarizando com a Bíblia. E foi assim que Deus foi me ensinando através. Então hoje, eu não tenho nenhuma dificuldade mais de achar texto em Bíblia. Se a pessoa estiver lendo, eu já sei mais ou menos se está em Êxodo, se está em Levítico, se está em Lucas, se está em João, porque você familiariza. É como uma estrada. A estrada que você passa sempre. Você sabe onde os guarda mais fica, você sabe onde tem mais buraco, você sabe as curvas que tem, porque é uma estrada que você navega. A Bíblia é uma estrada que te leva até Jesus. Quem não caminha pela Bíblia, não vai ser fácil encontrar Jesus. Não vai ser fácil. Porque tem muitos caminhos, mas só um é o de Jesus. Tem muitas portas, mas só Ele é a porta. Então, queridos irmãos, o que Deus quer? Deus quer o mesmo que você quer. O livro do Catecismo diz que o querer de Deus é o seu. Quando o seu querer esteja na estrada de Jesus. Jesus entristece de ver você fora do caminho dele. Jesus não quer que você se separa dele. A maior dor, o céu silencia. Entre os anjos e os santos se curvam para não ver uma alma sendo levado para o inferno. E eles choram, porque eles sabem que nunca mais essa alma faz parte da cidadania angelical. A dor dos anjos, a dor de Cristo, a dor do Pai, é a mesma dor sua quando você vê um ente querido no caixão. Olha o quanto uma pessoa chora quando uma pessoa morre. Que dor você saber que nunca mais você vai ver aquela pessoa.
muito mais do que essa dor, porque nós temos uma esperança, que um dia a gente se encontra no reino dos céus. Então, por mais que há dor, um dia vamos nos encontrar. Então ainda sobra uma ramificação de esperança. Mas quem entra lá no inferno, a dor é terrível, porque se nunca mais, pelo século dos séculos, amém. Então não é um bom negócio perder o céu. Não é um bom negócio viver no pecado. Em Isaías, no capítulo 42, 22, ensina assim: todavia é um povo saqueado e despojado. Grife. Olha a situação das famílias. Quantas famílias que têm filho na droga, preso numa cadeia de ferro, preso numa enfermidade incurável, em caminhos errados, devendo, alguns odiando. Isso, segundo a Bíblia, é um povo saqueado, prisionado pelo pecado. Outros não têm mais força de vir nos encontros. Outros não têm mais força de se confessar. Outros nem acreditam mais nas confissões. Como é que você pode viver, minha gente, no pecado? Irmãos, imagine depois de um duro dia de trabalho, você todo transpirado, meio sujo, até cheirando mal. Imagina assim no guarda-roupa, pegar uma roupa limpinha e vestir. Mas você não vai fazer isso nunca. Não, eu vou tomar um banho, Deus me livre, eu vou tomar uma ducha. E quão legal depois que você tomou aquele banho. O corpo fica leve. A roupa encaixa no corpo. Você vê com outros olhos, ouve com outros ouvidos, caminha com outra perna, porque você está limpo. Se você não se confessa, você está sujo. E é uma sujeira que você não vê com estes olhos, mas você sente com este corpo. Diga para o do lado, você precisa confessar, vizinho. Fala aí, por irmão. Eu disse, em rápidas palavras, tudo o que eu precisei deixar de fazer porque eu quis Cristo. O que não te leva a Cristo, você tem que deixar de fazer. Ah, mas eu não consigo. Mas escuta, você já entra com uma rejeição antes da ação. No dia que você sentou a primeira vez no volante daquele carro, foi o que você disse? Eu nem vou sentar para dirigir porque eu não consigo. Você não fez isto. Eu vou experimentar. De repente Deus saiu arrancando com tudo, ou de repente até deu uma chifradinha em lugar impróprio. Sei lá o que aconteceu. A primeira vez que eu peguei um volante, eu arranquei uma porteira inteirinha da propriedade. Mas valeu. Consertei a porteira e continuei. E disse, agora não vou mais abrir a porteira enquanto eu não treinar bem aonde não tem porteira. Mas aprendi. A Bíblia é a mesma coisa. Você precisa começar a ler Bíblia. Diga para o irmão do lado escutar. Mediante um tapinha assim na cabeça dele, para ele acordar, senão ele dorme e não acorda. Precisa. Você vai pagar uma conta, você não tem um cartão?
Esse é o cartão que abre a porta do céu. Ah, meu amigo. E você só não tem um cartão. Eu não entendo nada disso. Como é que eles falam lá? Crédito ou débito? Obrigado. Eu vou lá saber o que é isso. Queridos irmãos, eu vejo às vezes, eu estou na loja, eu vejo quando os caras enfiam naquela linguinha, tem um ratinho, e aí o cara faz, uns faz ligeirinho. Ele tem que digitar um número. Você vai com a Bíblia lá no céu, você tem que digitar um texto. Só que lá você não vai ter dedo. Você não vai ter olhos, não vai ter ouvido, não vai ter corpo. Lá você vai ter a alma. Lá você vai ter que ter o Espírito. E a Bíblia diz que é pelo Espírito que eu posso ponderar. Se eu não lido com o meu espírito, sou uma pessoa estressada, revoltada, briguenta, com o corpo carregado de problema, é dor de cabeça, é dor na costa, é dor na perna, é dor no estômago, é desânimo, e é comprimido, e é sedativo, e é faixa preta. Você está saqueado, irmão. Sai fora dessa vida. Vocês estão me ouvindo? Todos foram acorrentados no cárcere. Dá uma lida aí. Vamos ler o versículo 22 todo. Leiam comigo. Todavia, é um povo saqueado e despojado. Todos foram acorrentados nos cárceres. Fizeram-nos desaparecer nas prisões. São expostos à pilhagem, sem que ninguém os livre. Despojam-nos e ninguém os faz restituir. É o vício, é a ganância, é a mágoa, é o ódio, é o cansaço do trabalho, é a revolta com o mundo, é a revolta dos preços. Quanto mais você se revolta com o preço das coisas, menos dinheiro você vai ter no bolso. Porque o dinheiro é o Deus deste mundo. E Ele quer te destruir. E quando Ele abre as portas para você ter um tanto a mais do teu necessário, Ele te dá o direito de você ser um poderoso, de passar por cima, de jogar poeira nos outros, de fingir que não ouviu, e acha que está numa boa. É uma pessoa acorrentada, saqueada pelo poder deste mundo. Fica orgulhoso, quer o primeiro lugar, se exalta, se exibe. Amados e amadas, tudo isso faz com que a pessoa pague um preço muito alto. E esse preço tem um nome: estresse. É gente estressada, gente revoltada, gente desobediente, gente sem força. Gente sem força. Então é um problema muito sério isto. Eu vou vendo na Bíblia como foi as histórias do povo. E todos aqueles que faz errado, vai dar errado. Pegue, por exemplo, quando a pessoa não ouve os conselhos que são dados. Pegue comigo o livro de... Deixa eu achar aqui, já passo para você.
Josué, no livro de Josué, deve ser o capítulo 24. E quando acharem, digam amém. As ordens que a Bíblia nos dá e que elas não são obedecidas, dá um problema muito sério. Eu disse que capítulo? Só um momento aí, deixa eu... pode pegar o versos 11. Tudo seria bonito, mas não vai dar para comentar tudo. Amém, gente? Não sei se vocês estão cansando, mas eu gosto de explicar. No capítulo 24, versículo 11, vem uma recomendação dada para o povo. Olha para o altar. Deixa, quando eu te der o texto, não fica lendo. Só lê quando eu pedir. Porque senão depois você nem me ouve nem lê. E aí você se embanana tudo. Então, quando eu estiver tentando explicar, você presta atenção. Porque eu entro num assunto para conferir com a Bíblia. Se você lê a Bíblia para entrar num assunto, então daí você vai ter mais complicação para entender. Porque a Bíblia deve ser utilizada para conferir aquilo que você está ouvindo. Porque a Bíblia é o fundamento. Ela é a palavra que não acaba, que não muda. Ela é a palavra viva. Foi por conta disso que Deus me deu o nome na minha fundação, ou melhor, na nossa fundação. Evangelização, palavra viva. Palavra viva não é uma organização que tem um conjunto de pessoas. Palavra viva é a Bíblia. Numa organização, num conjunto de pessoas. É diferente. E aqueles que procuram levar a palavra viva, Bíblia, terão facilidade de ter uma comunidade, palavra viva, conjunto de pessoas. Em qualquer nível, em qualquer sentido. No trabalho, na família. Você levou a palavra viva, não um conjunto de pessoas. A palavra viva é a Bíblia. Então você vai ter uma família diferente. Você vai ter um trabalho diferente. Você vai ser diferente. Eu estava no ortopedista em Moarama esses dias. E tanto ele como a menina que atende disseram: ele é diferente. Eu não sei qual é a diferença que eles viram em mim. Era alguém que estava lá com o pé torcido e que precisava voltar no lugar. Mas o doutor falou: não, ele é diferente. Esse homem é diferente. Eu não quis questionar. A secretária saindo disse para o João, meu filho: nossa, esse homem é diferente. O que ele é? Eu sou um homem igualzinho a você. Vê se você vê diferente de um homem aqui. A diferença está na palavra. Diga para o irmão: lê a Bíblia que você fica diferente. Fala isso para o irmão, fala para o irmão. Se você lê Bíblia, você tem facilidade de prestar atenção. Se você não lê Bíblia, qualquer coisa te tira atenção. Ou você quer conversar, ou você fica pensando em outra coisa. Então é muito duro para você, literalmente, ter afinidade com Deus. Você tem que intensificar. O que diz Efésios? Intensificar tua súplica e orações. Amados, Josué estava para entregar, estava para aposentar. Ele já tinha cumprido a missão dele, já bastante velho.
E qual foi a tarefa que Deus deu para Josué? Deus deu a tarefa para Josué levar esse povo para a terra prometida. E foi muito problema que ele enfrentou. E o penúltimo problema foi o Jordão cheio. E o último problema foi a cidade adversária murada até os dentes. Com gente armada até os dentes. Ele com aquele punhado de pessoas idosas, crianças, ninguém mais manuseava espada, não sabiam guerrear, os guerrilheiros foi morrendo tudo. Está mais ou menos igual a nossa comunidade. Está só um punhado de véia que está aguentando o barco com nós. Diga glória a Deus. E ai da palavra viva se não fosse as veinhas que reza dia e noite. Porque os novos, diga misericórdia. Não é desmerecendo dos novos, mas eles não têm a pegada que tem os povos da geração antiga. Mas então, seu compromisso foi entregue. Ele reúne o povo e tem essa conversa com o povo. Agora olha pela Bíblia. 24:11 de Josué. Passastes o Jordão e chegastes a Jericó. Combateram contra vós os homens desta cidade, bem como os amorreus. Olha quanta gente eles derrubaram. Amorreus, fariseus, cananeus, iteus, jerezeus, heveus, jebuseus. E eu os entreguei todos nas vossas mãos. Quer dizer, ele teve que lutar contra tudo isso. Foi fácil? Claro que não foi. Mas ele lutou. E o seu povo também. Então vamos traduzir a Bíblia para uma coisa bem prática. Você tem que lutar contra a desobediência do filho, contra o nervosismo da mulher, contra o patrão que não paga direito, contra as dores que te atacam o corpo, contra aqueles que te falam mal, contra os problemas que você enfrenta na comunidade, contra o preço alto das mercadorias, quanto ganho pouco que você tem. Olha quanta coisa você tem que guerrear. E ainda contra aquele que fala mal da tua vida, que te bate na costa, te abraça e depois enfia uma faca por trás. Diga para o do lado, você está escutando, bendito? E às vezes esse abençoado é até a tua mulher. Diga, mulher dá um problema sério. Fala aí, meu irmão. Diga, homem é um problema sério. Diga aí, meu irmão. Então nós somos problemas sérios. E depois vem os probleminhas que nós fazemos. Diga para o do lado, seus probleminhas estão dando muito problema? Porque seus probleminhas vêm bonitinhos, você não vê a hora de engravidar, de carregar. Mas esse bichinho cresce, diga misericórdia. A partir do momento que ele já vai engatinhando e mete a mão lá nas tuas coisas do casamento, e puxa a toalhinha, e quebra aquela relíquia, e etc., você já começa uma guerra. Amém? Outra guerra é quando você põe ele para dormir, ele levanta do berço. E fica chorando, chorando, chorando. Eu me lembro, essa história foi minha. Tinha aquele bercinho que balangava assim, aqueles bercinhos de pauzinho redondo. Até inclusive foi eu que tinha feito um para os últimos meus. E os benditinhos levantavam. Tinha alguns que até tentavam pular fora do bercinho. E às vezes caía. Aí tinha que aumentar o bercinho, porque senão eles pulavam. E ficava na... A baixinha lá tudo ocupada com almoço, com lavar roupa, porque mulher tem que fazer as 30 coisas de uma vez. Joãozinho, vai lá pegar aquela criança. O filho não é só meu. Ela dizia, cuida da tua parte, deixa a minha chorar. Eles ficavam chorando lá o tempo todo. Amém? Irmãos, essa é a tua guerra. A de Josué foi essa que você acabou de ler. Lá em casa você revê esses textos.
Então agora voltando para Isaías, você começa a entender o que é um povo saqueado, acorrentado, sem que ninguém possa os libertar. Mas diante de toda essa luta, tem um jeito de sobressair. Vamos ver que jeito que vamos ter para sobressair. Então o versículo 12 diz: mandei adiante de vós vespa que expulsaram os 2 reis dos amorreus, não com a vossa espada, nem com o vosso arco. 13. Desse modo, dei-vos uma terra que não lavraste, cidade que não construístes, onde agora habitais, vinhas e oliveiras que não plantaste, das quais comeis agora os frutos. Agora, pois, temei o Senhor, servi-o com toda retidão e fidelidade. Espere aí. Veja tudo que nós passamos. Era o grito do povo. Gente, a Bíblia é muito igual à vida da gente. Eu pego a palavra e eu ponho na minha história. Quando essa equipe começou, era uma escassez terrível. Terrível. A gente não tinha veículo. A gente não tinha lugar para fazer encontro. Era uma perseguição de morte. E a gente não tinha como ir. Lá surgia um filho de Deus com fuquinha. 60, 62. Nós entrava em 8 dentro daquele fuquinha. Um no colo do outro com uns violão, às vezes amarrava o violão em cima. Teve vezes que a pessoa levava o violão segurando fora da janela para chegar no encontro. E o povo ia, o povo cantava e o povo orava. Enfrentamos todas essas dificuldades na beira do rio. Nós fomos pregar um encontro uma vez na beira do rio Panema. E armemos lá uma tenda, e aquele povão na beira do rio, porque não podia se fazer na igreja, não podia fazer em lugar nenhum. Nós fugíamos 20, 30 quilômetros lá na beira do rio, como que ia indo pescar. Lá nós inventava um altar, aquele povo sentava no chão com a Bíblia, e o camelote pregava. Aquele tempo eu pregava de sair até fogo. E o povo, glória a Deus, aleluia. Ninguém saía, não tinha almoço, não tinha cadeira, não tinha nada. Era no pau. E o povo ia, diga misericórdia. A uma altura do encontro caiu uma chuva. Parece que choveu só no nosso lugar. E o povo não correu. O povo glorificava. Achou um jeito de esconder a Bíblia em algum lugar ali. E o povo louvava e glorificava embaixo de chuva. Lava-me, Senhor, glorifica. E o povo todo louvando. Muito bem, a festa acabou, tem que ir embora. 8 horas da noite, escuro. 7h30, por aí, um tempo como hoje, de dias cumpridos. E agora vamos embora de que jeito? Terra roxa, barro. Então o que nós fazíamos? União perfeita. Pegava o carro do Zé, ia empurrando, aquele povão empurrando, aquele barro travava a roda, as rodas iam brecando, nós levava a brecada, tirava até lá no asfalto. Vamos buscar o carro do Joaquim, a caminhonete do Pedro. Terminamos isso 5h30 da manhã, na mais pura alegria. Você não via gente, você via pelota de barro. Os carros, você não via mais carro, porque o cara pegava, patinava, jogava barro. Tudo isso a gente fazia na maior alegria. Amém? Hoje tem uma van, tem carro. A pessoa quer que vai buscar na casa, levar na casa, senão não vou. Então o mundo mudou muito. A história de Josué. Enfrentou os morreus, os jebuseus, os heveus, os heteus, os ferezeus. E entramos na terra prometida. Agora, cada um se virem.
Vocês entrou numa terra que vocês não formou cidade, mas a cidade já está pronta. Vocês entraram numa terra que vocês não plantou nada, mas ali tem fruto de todo tipo. Vocês ficaram possuidor, cada um recebeu um lote repartidinho de partes iguais. Então agora é com vocês. Entenda que o maná também não vai cair mais. Agora cada um faz o seu trabalho, tem a sua manutenção, mas não esqueça de Deus. E eu tenho que usar essas palavras. Você enfrentou a chuva, você veio de onde veio, sentou aqui para participar, mas não abandone mais a tua vida cristã. Não, mas eu já sou cristão. Mas então melhora o teu cristianismo. Porque tem muita coisa para melhorar ainda. E cada um dá os seus pulos. Rezando o Santo Terço, fazendo penitência, sendo dizimista integral, perdoando quem você não perdoa. Se vive amaziado, dá um jeito de legalizar esse amaziamento. Não viva mais assim, porque assim você não está na estrada de Jesus, você não chega na eternidade, não chega. Não morra nessa situação, porque você vai fazer o céu inteirinho chorar, porque você não vai entrar lá dentro. Então, são palavras que Josué disse para o povo dele. E ainda disse bem claro para eles. Olha lá o versículo 14. Agora, pois, temei o Senhor e servi-o com toda retidão e fidelidade. Tirais os deuses que serviram vossos pais além do rio Jordão no Egito e servi o Senhor. Quais são os deuses hoje? O adultério, o ódio, a mágoa, a ganância. Se você separou de um casamento legal e foi morar com outra mulher ou com outro homem, então você está ilegal. E essa ilegalidade te tira o direito de você servir a Deus. Nesse sentido, você está servindo os deuses deste mundo. É o que Josué disse para o povo dele. Com retidão, com fidelidade. E tirai os deuses que os teus antepassados e que vocês estão adorando hoje. E aí ele termina dizendo, eu volto lá, tirai os deuses que serviram vossos pais além do rio no Egito e servi o Senhor. Versículo 15, leiam. Se vos desagrada servir o Senhor, o que é para fazer? A quem quereis servir. Volta, para um pouquinho. Você tem a plena liberdade. Você pode escolher quem você quiser. Não, eu não vou mudar de vida. Ah, mas é muito difícil. Como é que eu vou fazer para acertar essa situação? Para tudo tem solução. Para tudo tem solução. Depende de você querer. Agora, amados, é a tua escolha. Não, eu escutei tudo o que ele falou no retiro, mas aquele cara é meio doido. Como uma pessoa que eu atendi, disse para ele, amigo, tire esse adesivo da sua moto. Esse caso foi lá no norte do Mato Grosso, num terreno que eu fui orar. Você tem uma imagem, e atrás desta imagem tem uma ação. Você tem a imagem de um demônio na tua moto. Então, por sim ou por não,
Quando os espíritos sobrevoam, ele vê a imagem dele, ele vai te perturbar, ele vai trancar teu caminho. Porque é a mesma coisa das imagens dos santos. Quando os anjos olham e vê a imagem de um santo do céu, eles se alegram. Porque você tem uma ação e uma imaginação daquilo que está em lugar de honra na tua casa. Eu vejo isso na minha turma. Num dos encontros de servos, eu senti de deixar para eles uma fotografia. Fiz um quadrinho e dei para todos os da equipe. Quando eu chego na casa das pessoas, um quadrinho igual a esse tablet aqui. Eu estou lá, em cima de um lugar de honra. É tão gratificante isto. É tão bom isto. É um sinal que a pessoa me considera. Assim é Deus. Quando você tem uma imagem de Jesus, de Maria, São José, qualquer, é honra para o céu, é sinal que você considera. Porque uma foto de quem você ama é gostoso ter. Por que você diz assim, vamos tirar uma selfie? Porque você quer a imagem de uma pessoa que você ama. E isso é muito importante saber. Isso é muito bom fazer. Irmãos e irmãs, virando a página, o mesmo vai acontecer com os filhos das trevas. O diabo vai se sentir honrado. E eu disse para ele, tira. Ele disse, não tem nada a ver, isso daí é um adesivo. Mas é uma imagem. Atrás de uma imagem tem uma ação. Ele não deu bola. 8 dias depois, ele entrou embaixo de um caminhão. Só sobrou o lugar onde estava o adesivo do demônio. O resto da moto torceu tudo e ele foi catado com a colher. Para onde foi esta vida? Não sei. Mas uma coisa eu sei. Aqui no mundo ele não está mais. E Deus chegou na vida dele e falou a mesma história que você está ouvindo aqui na Bíblia. Por isso, gente, os meus ensinos, ele é forte. Os meus ensinos é claro. Porque eu prego aquilo que eu vivo, aquilo que eu vejo e aquilo que eu procuro fazer. Então, ele está lhes dizendo, eu repito uma coisa, o 15, leia comigo o 15 que já estou terminando. Não acredita, mas estou. Versículo 15. Porém, se vos desagrada servir ao Senhor, escolhei hoje a quem quereis servir. Se aos deuses a quem serviram os vossos pais, além do Jordão, se os deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Porque quanto a mim, todos. Repitam, quanto a mim. Repitam. Você falou. E aquilo que se fala, acontece. Então, na verdade, para dar certo, essa palavra que você acabou de falar, ela precisa ser praticada. E como servir o Senhor? E numa missa de 8 em 8 dias e tchau e benção? Mas é muito pouco. Vamos imaginar que você tem costume de fazer 3 refeições por dia, ou 2. Um café reforçado, um almoço bom e um tirititi de noite. E você diga assim,
Eu só vou comer uma saladinha à noite e chega. E isso eu vou fazer de 8 em 8 dias. Ver onde vai parar teu corpo físico. Por isso, irmãos, a missa é sobremesa. Eu tenho que me alimentar da palavra, dos retiros, das orações, para mim ir na missa, para que a festa acontece depois de uma grande luta. Que a vitória venha depois de uma grande guerra. E o povo faz o contrário. O povo vai na missa para se converter. Na missa não é lugar de se converter. A missa é a liturgia. Liturgia significa festa do povo de Deus. E em festa se vai quando está bem. Ah, vai ter uma festa. Ah, eu não vou não, estou com uma dor de estômago, eu estou com dor de cabeça, eu estou com mal-estar, eu não vou me sentir bem lá. Imagina que você fosse obrigado a ir nessa festa, nessa situação. Você ia ficar num canto lá com o braço cruzado. É o que 90% dos católicos fazem. Vai na missa, um fica olhando o celular, outro fica reparando a criança brincar para lá para cá. Outro então, o padre está falando, eles não estão nem aí, do jeito que entra, sai. Nunca muda nada. Diga para o do lado, você está escutando? Mas viciou. Viciou. E se conscientizou que eu tenho que ir na missa, que eu tenho que ir na missa, que eu tenho que ir na missa. Mas o que está mudando na sua vida com todas as missas que você está indo? Nada. Então eu tenho que fazer um jeito que me dê resultado. E os resultados se tem quando se tem, gente. Estudo bíblico, ensinamento da palavra, doutrina da palavra. Aí sim, aí quando você vai ver as leituras lá, ela não é novidade para você. Ela vai somar, porque você já conhece. Quando os leitores vai lá, e eu fico assim, desculpa, mas até parado, porque as pessoas decoram as leituras. Leitura ainda agora ensina que tem que ter um pouquinho de ética. Então a pessoa lê e olha para cima, lê e olha para cima. Arrisca pedir para um leitor daquele, o que aquela leitura disse para ele. Arrisca dizer para alguém da plateia, o que você entendeu da primeira leitura? O que você entendeu do Evangelho? Eles vão dizer, nada. Ou senão vai virar novena de Natal. Ou novena daquele movimento lá. Tem um movimento que a igreja fez todo dia. Sebastião tinha um filho que desobedecia o pai. Então Sebastião foi levar o filho para a igreja e o filho não quis vir. Então agora, o que vocês acham do filho do Sebastião? Essas são as novenas. Aí vira um brigueiro. Ah, eu acho que o pai tinha que obrigar ele a ir na missa. Ah, não, eu discordo. Porque a pessoa tem que ir. Aí vira um brigueiro a novena do Natal, acaba tudo em nada. Diga misericórdia. Eu não estou criticando. Isso é uma experiência vivida. Amém? Aleluia. E se a gente não tem um estudo da palavra mais profundo, você não suporta. Ah, então o que você precisa? Conhecer a palavra, estudar a palavra, estar lá dentro da igreja, não afaste dela nunca. E ali então você fica ali prestando atenção e glorificando a Deus e orando. Então o que foi falado, que não está conivente com o que a Bíblia fala, você não deixa cair. Você não deixa cair. Mas se está conivente, você glorifica. Então eu fico vendo o sermão e glorificando
quando dá junção na palavra. E glorificando por não. Essa é a história de Ana. Se der, depois eu conto, senão não termino. Queridos irmãos e queridas irmãs, versos 16. Esse povo é vocês. Pode ser? Pode ser vocês? Então diga glória a Deus. O povo de Josué. Leia o 16. Para. O que o povo fez? Respondeu o quê? Não. Respondeu o quê? Qual foi a pergunta feita? Ei. Não precisa olhar na Bíblia, gente. Qual foi a pergunta que Josué fez? A quem vocês querem servir? Ao Deus verdadeiro ou aos deuses do teu antepassado? Porque a partir de agora, vocês têm que servir um Deus com fidelidade, com retidão, para ir para a terra que vocês ganharam. Se, porém, vocês não quiserem esse Deus que eu estou anunciando, isso eu estou fazendo o papel de Josué e vocês fazendo o papel do povo da época. Se vocês não quiserem esse Deus que eu estou anunciando, escolhei hoje o Deus que vocês queiram servir. E o povo respondeu: longe de nós abandonarmos o Senhor para servir outros deuses. Diga, mas são mentirosinhos, hein? Diz que ia seguir Deus. Depois do café, nós vamos ver se eles seguiram Deus mesmo ou não. Amém? Ficamos de pé. Sabrina, você deve conhecer essa música, né? Como é que ela começa? Eu e minha casa. Até que chega a música, vai? Um nos corredores aí, faz favor, dê a mão pelo outro. Um minutinho, 2 minutinhos. Ô mineiro, como é que tá lá? Tá beleza? Sim? Espera cantar primeiro, depois... Mas espera aí, vamos lá. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Quero te ouvir. Eu e minha casa serviremos. De novo, para você conscientizar disso. Vai fazer o quê? Eu não estou escutando os homens. Continua. Deus não quer nos condenar. Quer o quê? Quer de nós uma decisão. É preciso decidir. Se de Deus ou se engana. A quem você quer servir? A quem? A quem você quer servir? Eu. A quem você quer servir? A quem você quer servir? Quero te ouvir agora. Força. De novo. Feche um segundinho vossos olhos. Abra bem vosso coração.
Eu falei 1h50. Se 3 frases que você ouviu nesse período de tempo entrar no teu coração e não sair, você começará a pensar diferente, agir diferente e ser diferente. E as pessoas irão dizer: você está diferente. E você vai dizer: eu encontrei Jesus na minha vida. E eu vou mudar de vida. Senhor, que estas palavras penetrem o íntimo de nossos corações. Soente o limiri com chai alamei suindelimindunda lá indelimirindo o endelimiri canta la mericanda limirindo limirionda la barimirianda la merinda lo endelimirianda la manda limirianda la malaio lendelimirianda la merianda la mai. Vem, Senhor Jesus, toque esse coração, tire todas as feridas. Aule melemericanna la bacandia indio inde la baremericanda la birianda la bai. Luende le mirianda la baremericanda la bacanda le mirianda la mirianda la barabari. Luende le mirianda la malama la marianda la manda le mirianda la mai. Le anda la baraya la yala. Luende le mirianda la mai. Oh,